Bom dia, meus irmãos. Nossa, vamos lá de novo, né? Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu creio que todos tomaram um bom café. Amém? Nossa. Né? Tomaram um bom café e estão, vamos dizer assim, alimentados fisicamente e preparados para o almoço, né? Aguardando o almoço. Quantos almoçam aqui meio-dia? No domingo, gente. Domingo é dia que almoça mais tarde um pouquinho, não é isso? Então, no meio-dia. Quantos vão almoçar 1 hora? Ah, glória a Deus. Então, posso me alongar um pouquinho mais, já que você vai almoçar mais tarde. Brincadeira, meus irmãos, tá? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu quero compartilhar com os queridos nessa manhã sobre algumas práticas, alguns deveres, algumas ações que devemos ter ao longo da nossa vida e caminhada com Deus, tá? E eu peço a você um tempinho para nós fazermos a leitura desse texto, tá? 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim, o subtítulo desse texto para mim diz da seguinte forma: Lições da idolatria de Israel. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram. 23.000 morreram num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixe como alguns deles se queixavam ou se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Até aí, em primeiro momento, você pode se assentar. Lições que nos são, obrigado quem trouxe a água aqui, lições que nos são transmitidas pela palavra de Deus acerca do que devemos na nossa caminhada com o Senhor praticar, desenvolver, para que cada dia mais possamos revelar a glória, o favor e a graça de Deus na nossa vida. Sabe, a vida cristã não é ou não deve ser enxergada como um conjunto de regras que devemos e que não devemos praticar. Até porque se eu faço porque me existe, ou deixo de fazer porque me existe um padrão que foi estabelecido, um conjunto de regras que foram me deixadas, e porque eu tenho aquele manual, eu deixo de fazer, mas, no entanto, não carrego isso como parte da minha consciência e como parte daquilo que, de fato, o Senhor deseja operar em mim e através de mim, pode vir a ser que, quando eu tiver a oportunidade, eu acabo fazendo, porque a regra me foi dada, mas a regra ou o padrão que é estabelecido numa outra região é diferente. Sabe, é interessante que cada região
tem os seus hábitos, os seus costumes, né? Eu estou aqui há 25 dias, né, e tenho aprendido há um pouco mais do que isso, né? E tenho aprendido algo interessante com os irmãos, né? Primeiro que a ideia como capixaba de que todo mundo comia pão de queijo o dia todo, eu percebi que não é bem assim, né? 4, 5 vezes ao dia, né? Mas a maioria dos lugares onde eu fui não teve pão de queijo. Eu acho que os irmãos estão de problema comigo, né? A ideia que eu tinha é que era isso, mas é diferente. Alguns hábitos, alguns costumes são diferentes. Por exemplo, eu compartilhava essa semana numa reunião que tive com o pessoal do Louvor, alguns hábitos interessantes. Por exemplo, lá na nossa região, geralmente a celebração que dá mais gente, ou que o pessoal mais participa, é a celebração da noite, né? O culto da manhã, o culto de ensino, o pessoal que não gosta de aprender muito fica em casa, né? E à noite o pessoal participava mais massivamente da celebração. Aqui o hábito é um pouco diferente, né, irmão? Tenho percebido isso, né? Mas são hábitos, costumes, padrões que de determinadas regiões se diferenciam. E uma coisa que a gente precisa aprender é que, apesar da localidade, independente da regionalidade, quase que não sai a palavra, né, mas saiu mais ou menos, independente da situação, da circunstância e do local, aquilo que a palavra de Deus nos revela como regra de fé e prática, precisa ser desenvolvida e diariamente observada, para que possamos revelar e exalar o bom perfume de Cristo. Só que nem sempre é essa a preocupação da maioria das pessoas. E quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente percebe essa adaptação, essa abertura, vamos dizer dessa maneira, para permitir que certas práticas que não deveriam fazer parte da sua vida e do seu relacionamento com Deus viessem a se tornar algo comum no desenvolvimento da sua fé. Esse texto é interessante porque Paulo vai admoestar e instruir a igreja ao ter cuidado em relação à religiosidade e à idolatria. E ele vai extrair algumas lições da própria história do povo de Israel. Lembre-se que aqui ele não está falando para Israel, vamos dizer assim, terrestre. Não está falando apenas para o povo judeu ou para o povo de Israel daquele tempo, mas está falando para Israel de Deus, que somos nós, né? O povo de Deus que hoje é chamado pelo Senhor, que é composto tanto por judeus, mas quanto por gentios, tanto por gente que nasceu na herança judaica, quanto por gente que, eu acredito que é a realidade da maioria de nós aqui, se não todos, gente que não tem nenhuma raiz histórica ligada ao povo judeu. Ele está falando para a gente que aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, a essas pessoas observarem, ter um cuidado muito grande com a idolatria. E lembre-se, né, eu pelo menos aprendi isso desde a minha infância, que a gente precisa observar que idolatria não é apenas se curvar a uma imagem, um objeto de escultura, né, vamos dizer dessa forma. Mas eu idolatro aquilo que eu venero, aquilo que eu tomo como prioridade para a minha vida e como aquilo que pode, de alguma maneira, me tornar alguém melhor que não o Senhor. Eu idolatro aquilo que, por vezes, eu estabeleço como prioridade na minha vida. E tem gente que idolatra, às vezes, a sua casa, a sua família, né? Tem gente que idolatra, às vezes, a sua capacidade intelectual, o seu, vamos dizer assim, currículo. E, às vezes, esse currículo é religioso, não, vamos dizer dessa forma, currículo intelectual lá fora, vamos dizer dessa maneira. Mas eu me lembro uma vez que eu tive uma ovelha, muito interessante, né? Aquilo que
a gente passou. Uma ovelha que ela volta e meia nos diálogos, né, volta e meia quando ela recebia algum tipo de admoestação, alguma coisa que ela estava fazendo que não estava legal, ela falava, mas eu tenho 30 anos de igreja batista, 30 anos de batizado, assim que ela falava, e não é dessa maneira. Não era da maneira que ela percebia, na verdade. Mas ela se apoiava no seu histórico religioso, no seu histórico denominacional. E eu me lembro, certa vez, depois de admoestá-la em relação a alguma coisa que ela estava fazendo, né, ela ficou brava, né, e enquanto ela tirava o carro do estacionamento da igreja, eu passava pela frente do carro, né, e ela... É até estranho, né? Ela fez um cumprimento que não é muito adequado, sabe? Com aquele dedo que a gente não deve fazer, né? Com aquele dedo que a gente não deve usar. Né? Mas, assim, com raiva, porque eu admoestei. E, de fato, irmãos, ela estava precisando de admoestação, tratando os outros irmãos de forma inadequada. E ela se apoiava na religiosidade dela. Idolatrava algo que não era a prioridade. Tem gente que, como eu disse, idolatra a sua família, idolatra o seu currículo, idolatra a sua religiosidade, idolatra, às vezes, o seu trabalho, né? Nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo para servir a igreja, porque outras coisas são prioridades. Eu sou de um tempo, amados, que eu aprendi que domingo é dia do Senhor. Né? E às vezes eu falava para minha mãe quando criança, mãe, não preciso tomar banho não, que hoje é dia do Senhor. Criança, né? Fugir do banho. Que eu tenho que me dedicar para Deus. Conversa fiada, né? De criança. Mas eu aprendi isso muito jovem. Então eu não marcava nada. Não fazia nada que não fosse com o objetivo ou prioridade de estar com o Senhor. E às vezes a minha tarde de domingo era para quê? Para estar com os irmãos da igreja. Eu me lembro da época que a gente saía, acabava de almoçar correndo, porque geralmente minha mãe deixava tudo preparado no sábado, porque domingo, se a gente for acompanhar, o culto acabava às 11 horas, 11 e pouquinho, né? Essa coisa toda. E aí, né, o pessoal na zona rural não podia almoçar mais depois de 11h30, meio-dia, né? A gente, né, as lombrigas atacavam. Então eu deixava tudo no sábado preparado já para esquentar no domingo e pum, comemos ralo. E aí eu me lembro que eu chamava os amigos, a gente pegava a bicicleta, pedalava e ia para a cachoeira. Era um domingo que a gente tinha prazer de estar com os irmãos. E era tudo envolvido, né, vamos dizer assim, a atmosfera girava em relação à igreja e ao dia que a gente dedicava ao Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente precisa observar e ter um cuidado muito grande para não acabar idolatrando coisas, pessoas, situações, condições que, por vezes, nos são favoráveis e que tiram o nosso foco daquilo que é o Senhor e daquilo que Ele estabeleceu como prioridade para a nossa vida. Paulo está falando algo muito interessante. Vocês precisam aprender com o povo de Israel e com os erros que eles cometeram. É basicamente isso que Paulo quer dizer para eles, para a igreja em Corinto e para nós nos nossos dias. Porque se você e eu observarmos, ele vai citar duas situações que estão, algumas situações, e duas dessas situações estão escritas no livro de Números, capítulo 21 e capítulo 25, quando ele vai falar dessa serpente que era levantada no meio do deserto, a serpente de bronze. Eu creio que a maioria aqui já ouviu essa história. Enquanto o povo sofria pelas serpentes que os picavam e tirava a vida de muita gente, Moisés recebe a orientação do Senhor para levantar e preparar, na verdade, uma serpente de bronze, levantar essa serpente no deserto e orientar o povo que estava doente, em função da picada da serpente, olharem para aquela serpente de bronze e serem curados. O simbolismo que aquela serpente, Paulo vai reforçar aqui, traziam era da figura de Cristo que seria levantado e traria cura a todos os homens. Não a cura física, mas a cura, não apenas, na verdade, a cura física, mas a cura, sobretudo, espiritual.
No deserto, era a cura da picada da serpente. Mas nós, hoje, somos também curados dessa picada da serpente no nosso coração. A serpente que a Bíblia fala que um dia será esmagada, a cabeça dela será pesada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas o que é interessante que Paulo vai observar e vai mostrar para o povo, no deserto, 23 mil, porque se contaminaram, Números capítulo 25, com o pecado de Moabe, fizeram aliança com o povo moabita e permitiram que a prática deles viesse se tornar parte também da prática do povo de Deus, porque esse povo abriu mão de prioridades e se contaminou, 23 mil perderam a vida. Em Números, capítulo 25, o número vai ser 24 mil. Porque esse povo se contaminou, perdeu a vida, foi, de alguma forma, o quê? Condenado pelo mal e pelo seu distanciamento de Deus. Aqui Deus vai mostrar para o povo de Israel, vocês precisam observar, não mais o Israel terreno, mas o Israel celestial. Paulo vai dizer, vocês precisam observar a palavra do Senhor e aprender com as lições do passado. Porque se não nos atentarmos, se não formos cuidadosos e zelosos em observar e aprender com os grandes exemplos do povo de Israel no passado, permitiremos que, direta ou indiretamente, algo que não deveria fazer parte se torne comum a nós. Não permita que a idolatria se torne parte da sua vida. E lembre-se, a idolatria ela pode ser revelada de muitas formas. A idolatria pode contaminar o seu coração de muitas maneiras. Nesse texto de Números capítulo 25, uma aliança é firmada, uma aliança idólatra e imoral. O povo de Israel, vamos dizer assim, se aliancia, faz um pacto que não deveria, vamos dizer, se abre para tornar parte da sua vida e da sua experiência de fé, se abre para tornar parte da sua história as práticas dos moabitas. A indiferença espiritual, a imoralidade sexual, a frieza, a idolatria. E às vezes, amados, nós precisamos observar coisas que indiretamente se tornam comuns a nós e que não deveriam se tornar. A priorização do reino de Deus deve ser aquilo que ocupa um lugar especial no nosso coração, para que, de fato, possamos adorar o Senhor e servi-lo com tudo que nós temos. Antes de nos atingir espiritualmente, o inimigo tentará nos atingir fisicamente. E a gente aprende muito com esse texto de 1 Coríntios 10 e com vamos dizer assim, a alusão que esse texto faz a Números 25 e a Números 21. Porque o povo de Israel é atingido pelos moabitas e pelas práticas e pelo inimigo, é a forma sutil como ele age, levando o povo a fazer e a firmar uma aliança sexual com o povo moabita. Porque os homens de Israel começam a se casar com as moabitas. E era uma orientação muito clara de Deus para o povo de Israel. Se vocês se abrirem para isso, vocês vão acabar se contaminando como foi no passado. Por quê? Porque a aliança física, ela precede, às vezes, uma aliança espiritual. E é algo que a gente precisa ter muito cuidado, queridos. Porque, normalmente, o inimigo vai trabalhar em nossa vida física com o fim de atrapalhar a nossa vida espiritual. Com o fim de atrapalhar a nossa vida espiritual. E, às vezes, não vai ser na área sexual, como ele agiu na história do povo de Israel nesse tempo. Às vezes, não vai ser numa aliança sexual que é contaminada e que é orientada por Deus para que não pratiquem. Mas, às vezes, ele vai agir no nosso físico de algumas outras formas. Né? Vai apelar para a nossa vida física de algumas outras formas. Né? Por exemplo,
Às vezes, a gente vai enfrentar um problema de saúde e vai receber uma orientação de alguém, uma dica de outro alguém, para fazer algo que não deveria ou que não é pautado de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa de algum pacto, alguma aliança, alguma mandinga para receber a cura de Deus? Não. Por quê? Porque a Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E se eu passo por algum problema físico hoje, de alguma maneira, eu preciso entender que isso, de alguma forma, é para glorificar o nome do Senhor. Se eu orei, Deus não me curou, é por quê? É porque Ele quer me castigar, não é isso? Porque a graça dele nos basta. Porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É porque, de alguma forma, a glória dele vai ser revelada em mim através daquela enfermidade, daquele problema. Agora, eu não preciso... né, eu me lembro que, quando criança, eu até conversava com uma pessoa esses dias. Né, quando criança, eu tive muita verruga. Quem teve verruga aqui? E aí, me lembro que uma pessoa me orientou, vou filmar isso daí e vou jogar para os outros lá, dá problema para mim. Mas eu me lembro que uma pessoa me orientou, ó, passa casca de banana, joga para trás, dá 3 pulinhos e para de contar estrela. Que aí vai parar de dar verruga. Né? E, gente, eu tinha medo de levantar a mão para o céu. É criança, né? Vai que ele imagina que eu estou contando estrela, vai nascer mais verruga. Né? Olha, gente, meu Deus. Quando eu era menino, pensava com o menino, discorria com o menino, agia com o menino, mas eu preciso, em algum momento, espiritualmente amadurecer. Eu não preciso disso. Sabe, o Senhor, Ele tem tratado, aperfeiçoado, cuidado da nossa vida. Mas alianças físicas, às vezes, nos atrapalham espiritualmente. Às vezes, a aliança é indiretamente ou diretamente firmada com um pacto que eu faço como esse. Com uma prática que eu sei que não tem nada a ver, às vezes, com aquilo que a Bíblia me orienta, mas que eu permito-me praticá-la com o objetivo de alcançar algo. Mas, às vezes, a prática física pode ser a prática da indiferença. Às vezes é mais cômodo, né, irmãos? A gente... hoje eu não estou afim, hoje eu não vou na igreja, né? Quem aqui está sempre afim de estar na igreja? Agora é bom, que bem. Mas tem dia que a gente quer ficar dormindo um pouquinho mais, né, no culto de manhã. Hoje não vou de manhã não, porque eu vou à noite. Aquele dia que está mais friozinho, né? Aquele dia que está mais friozinho. Às vezes a gente quer. Só que não é o que eu quero. É o que Ele tem para mim. Eu estou na igreja, eu participo da celebração, qual é o objetivo? Bater meu cartão? Ali tem um controle de ponto na entrada, ali não tem não, né, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Mas eu participo por quê? E eu estou falando isso de forma especial, amados, não é para chamar atenção não, fiquem tranquilos. Mas para trazer entendimento, porque eu participo da celebração e qual é o fim? Adorar, bendizer o Senhor e estar com os meus irmãos. Por isso eu não cedo, às vezes, a preguiça, a indiferença, a vontadezinha de ficar em casa, porque estar com os meus irmãos é muito bom. Amém? Esse amém. Vamos lá. É muito bom. Amém? Melhorou. E precisa ser muito bom, amados. Por isso que é tão importante quando você chega, você dá um sorriso para o seu irmão. Já deu um sorriso para o seu irmão aí? Pode dar outro, se você quiser. Porque às vezes vem um visitante aqui e ele está esperando um sorriso, né? Quero agradecer a família que está com a gente aí. Sorriram para vocês? Cumprimentaram vocês direitinho? Amém, glória a Deus. Tem que fazer isso, irmãos. Por quê?
para que ele se sinta à vontade para voltar. Se sinta entusiasmado de estar com a gente. E a gente precisa fazer isso mutualmente, porque a Bíblia fala saudar os irmãos com ósculo santo. A Bíblia fala para a gente cuidar mutuamente uns dos outros. E é importante a gente aprender com isso que Paulo nos ensina nesse texto em Coríntios, porque uma igreja que abre-se para alianças físicas, ela acaba se enfraquecendo na sua aliança espiritual. O inimigo vai tentar trazer comodismo, trazer indiferença, trazer, vamos dizer assim, de certa forma, essa falta de preocupação e zelo com a casa do Senhor, para que a gente se abra espiritualmente para outras alianças. Então entenda, por mais desafiador que seja você, estar com o povo de Deus é uma expressão de priorizar a vontade do Senhor. Estar com os irmãos é algo que a gente precisa valorizar, mas se não entendermos a importância de nos blindarmos fisicamente para que o nosso espírito não seja abalado, nos esquecemos daquilo que Paulo mesmo vai falar, que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vai nos mostrar isso. Então zele para que alianças físicas não venham atrapalhar a sua aliança e o seu relacionamento espiritual com o Senhor. Mas, entenda, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem já ouviu esse texto aqui? Aonde está? 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá, versículo 22 e 23. Paulo vai continuar dizendo: acaso nós nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes que Deus ou que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Ou, como algumas versões que a maioria já ouviu, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo eu posso fazer. Posso. Mas eu devo? Não. A lei existe para pautar o nosso comportamento. Mas a lei, ela muda de região para região, não é verdade? Ou não? Existem leis, por exemplo, nos Estados Unidos, que são praticadas num estado e no outro não. Por exemplo, aqui no Brasil, recentemente foi aprovada uma lei que você pode, andar, que isso não caracteriza crime, com 40 gramas de maconha, de cannabis, né? Sabiam disso? 40 gramas é pouquinho, não é isso? Pouca coisa, né? 40 gramas é isso aqui, quase, tablete. É bastante coisa, tá? Bastante coisa. A gente pode pensar, 40 gramas, não, mas é muita coisa, dá para fazer muito cigarro. Né? Cerca de 40, isso aí mesmo. É muita coisa. Dá para vender e fazer muito dinheiro. Foi aprovado. Estão entendendo que a lei que pauta, às vezes, o comportamento humano, nem sempre é a lei que o Senhor estabeleceu para nós? Porque para a lei humana é lícito. Alguns estados dos Estados Unidos, o aborto já é considerado o quê? Livre. É considerado uma prática. Agora, é algo que a Bíblia orienta? Não. Por que eu estou dizendo essas coisas? Gente, a lei humana pode ser uma. Agora, se nós não guardarmos aquilo que o salmista nos orienta, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, se o nosso coração
se em nosso coração não estiver a palavra de Deus e em nossa consciência não for pautada pela orientação do Senhor, o que pode acontecer? A gente acabar se adequando ao padrão que o mundo estabelece. E às vezes o padrão do mundo pode acontecer, e é o que vem acontecendo, o padrão do mundo, em muitas ocasiões, irá contrário ao padrão de Deus. Mas para o mundo é normal. Para o mundo é normal tratarmos a igreja com indiferença. Para o mundo é normal a gente ouvir que, vocês já devem ter ouvido bastante isso também, eu já ouvi demais. Participo de igreja porque igreja só tem gente complicada. Para o mundo é normal isso. O movimento que cresce em nossos dias é o movimento dos desigrejados. Eu não preciso estar em igreja para adorar o Senhor, mas o Senhor morreu também pela igreja. Ele edificou a quem? A igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, já diz o Senhor Jesus. E se Ele edificou, nós precisamos valorizá-la. O padrão do mundo, às vezes, pode tratar algumas coisas com uma certa relatividade, com uma certa indiferença. Mas nós precisamos entender que a lei de Deus precisa incomodar a nossa consciência, ao ponto de entendermos que tudo me é lícito, mas nem tudo eu devo fazer. Eu posso, mas não devo. Eu posso, mas isso não vai me edificar. Eu posso, mas não é o momento. Eu posso, mas Deus deseja algo melhor e maior para mim. Se eu entendo dessa maneira, queridos, eu fujo dessa idolatria religiosa que existe em nossos dias. Existe idolatria religiosa em nossos dias? Existe muita. Muita. E não é só dentro de algumas determinadas denominações e igrejas. Existe idolatria no meio cristão, evangélico também. Gente que idolatra estrutura, gente que idolatra líder, gente que idolatra figuras e que não prioriza o Senhor. Porque tem tanta gente hoje longe da igreja, porque se decepcionou com um líder, se decepcionou com uma igreja, se decepcionou com uma figura. Isso é prática idólatra. Concorda comigo ou não? Prática idólatra. Eu possivelmente irei falhar algumas vezes com os irmãos. Às vezes vocês vão passar, vão me cumprimentar e eu vou estar atento ou pensando em alguma coisa e eu não vou cumprimentar, não é por maldade, é porque eu estou pensando em outra coisa, minha cabeça está voando, eu sou meio... eu acredito que aqui não tem ninguém assim não, né? Eu, às vezes tem hiperfoco, sabe? Estou focado no negócio e viajo. Aí, às vezes, alguém vai ficar chateado. O pastor não me deu atenção. Não, não é isso, não, querido. É porque eu não vi. Ontem, passava pela rua, o Marçal, foi anteontem, né? O Marçal estava parado, anteontem, parado na rua, buzinou para mim. Se ele buzina para mim, eu não ia ver ele. Eu falei, quem está buzinando para mim? Falei, será que eu estou errado? A primeira coisa, porque eu sou novo aqui, ninguém me conhece. Eu devo estar no lugar errado, fazendo alguma coisa errada no trânsito. Mas não, era o Marçal buzinando. Ainda bem que eu vi. Mas pode acontecer, queridos. Tem gente que se distancia, idolatra, pessoas se distanciam do reino de Deus e da igreja de Cristo, porque priorizou aquilo que não era prioridade. A prioridade precisa ser o Senhor. A prioridade precisa ser a adoração ao Deus Todo-Poderoso. A prioridade deve ser aquilo que norteia a minha caminhada. Eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé e entender que Ele fez todo o necessário por mim. E tudo que eu vier a fazer ainda é muito pouco para Ele. Estar na igreja, seja no domingo de manhã, domingo à noite, na quarta-feira, na terça-feira, na oração ou num pequeno grupo,
ainda tudo isso, por mais que esteja corrido, ainda tudo isso é muito pouco em função daquilo que ele fez por mim. Mas ainda que eu esteja em toda celebração, se eu não entender a prioridade, eu não estou fazendo nada. Vocês estão entendendo? A consciência precisa estar aliançada ao Senhor e o coração firmado nele, para que eu faça da minha vida uma vida de adoração sincera e verdadeira ao Senhor. Amém? Que nós possamos aprender, né, com aquilo que Paulo nos orienta, entendendo que tudo é lícito, mas nem tudo eu devo fazer. Que nós possamos entender que a nossa vida precisa adorar apenas ao Senhor, aprender com o povo de Israel, que cometeu algumas falhas, que cometeu alguns erros, mas que Deus foi misericordioso com ele e que deu a eles a oportunidade de conserto, e aprendermos também que Deus nos dá a oportunidade de todos os dias sermos trabalhados, tratados e aperfeiçoados pela boa e graciosa vontade do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Por favor. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade nesse dia, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. E, ó Deus, pedimos a tua direção nesse dia, ó Pai, para que quer comamos, como o texto de Coríntios nos diz, quer bebamos ou quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória do Senhor, Deus. Nós queremos dedicar o nosso dia a Ti, queremos pedir, Senhor, nos ajude a fazer muito mais, ó Pai, daquilo que podemos, ó Pai, fisicamente olhando para a nossa vida, daquilo que podemos oferecer a Ti. Que o Senhor nos ajude a verdadeiramente levar o nosso tempo a ser um tempo cada vez mais dedicado, ó Pai, oferecido a Ti. Ó Deus, que nós possamos ofertar não apenas os nossos recursos, mas sobretudo a nossa vida a Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente a cada instante vencer, ó Pai, aquilo que o inimigo por vezes coloca diante de nós, vencermos, ó Deus, as nossas limitações, vencermos, ó Deus, o comodismo e a religiosidade, e, ó Deus, a cada dia mais, rendermos o nosso coração sinceramente ao Senhor, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. É a minha oração, a oração dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde nesse dia. Logo mais, queridos, logo mais, nós estaremos mais uma vez adorando o Senhor. Não fique em casa, por favor, eu sei que às vezes dá aquela vontadezinha, mas venha para a casa do Senhor, tá bom? No final você vai ter a oportunidade de cumprimentar os seus irmãos e quem sabe chamar alguém para lanchar, sair, conversar um pouquinho, né?